Antes de falar de números, é preciso falar do estado interno que eles produzem. A dívida não começa no banco, ela começa no nosso sistema nervoso, no instante em que você passa a usar o dinheiro como regulador emocional. Quando o estresse se torna constante, o cérebro deixa de operar no modo estratégico e passa a operar no modo sobrevivência. Nesse caso, decisões não são tomadas para construir, são tomadas para aliviar. O problema é que o alívio imediato quase sempre cobra juros no futuro. Esse capítulo não é sobre irresponsabilidade financeira. É sobre como pessoas altamente responsáveis entram em espirais de dívidas gigantescas, tentando manter tudo de pé. Se você quer saber essa história, já curte esse vídeo e fica comigo até o final. Um empréstimo inicial parece lógico, um movimento racional e estratégico. O Pronamp de R$150 mil entrou como um plano claro na minha empresa. O problema é que crescimento financeiro não sustenta uma estrutura emocional em colapso. A estrutura física cresceu, mas a mentalidade permanecia da empreendedora solitária, que carrega o piano nas costas sozinha. E a variável humana, sempre ela, entrou na equação novamente. A minha funcionária sofreu um acidente grave e precisou operar o joelho, ficando afastada por 9 meses. De um dia para o outro, eu estava sozinha novamente. A operação voltou a depender somente de mim. E nesse cenário, eu absorvi tudo, o meu trabalho e o dela. Comecei a acordar às 5 horas da manhã e encerrar 10 horas da noite. No mesmo período, a minha cachorra, uma companheira de 16 anos, começou a perder o movimento das pernas e demandar cuidados constantes. Mas eu estou te contando isso porque a minha vida pessoal e a vida empresarial começaram a colapsar juntas. E isso é um ponto importante. Uma dificuldade, ela nunca vem sozinha, não é mesmo? Não havia diferença entre empresa, casa, corpo e mente. Eu não trabalhava na minha empresa. Eu era a minha empresa. Em maio de 2023, eu entendi que os números não iam fechar. Principalmente com a parcela do Pronamp chegando em agosto, cerca de R$6 mil mensais. Quando o cérebro entra em estado de ameaça financeira, ele não busca soluções estratégicas. Ele busca alívio imediato. E isso não é uma falha moral, é neurobiologia. Sob estresse financeiro crônico, o sistema límbico assume o controle. O cérebro entra em modo sobrevivência. O raciocínio se torna reativo. O que importa não é resolver estrategicamente, é respirar. E foi assim que o primeiro empréstimo virou 2, mas no CPF do meu esposo. Funcionou por alguns meses. Eu paguei fornecedores, paguei prestadores, segurei o caos. Como todo analgésico, funciona no começo. E é exatamente por isso que o cérebro aprende o padrão errado. Alívio gera reforço neural. Quando o dinheiro entra, a ansiedade baixa. O corpo respira, o cérebro registra. Isso funciona. Então, quando o aperto volta, ele pede a mesma solução. Porque o problema nunca é eliminado, ele apenas muda de tamanho. Nesse período, eu dispensei todos os terceirizados. Eu já estava sem a funcionária. Então, eu absorvi tudo. Social media, anúncios, operação, financeiro, compras. Algumas áreas simplesmente ficaram abandonadas, porque eu não dava conta. E, obviamente, o faturamento começou a cair até chegar num platô de R$80 mil. Aqui acontece um dos mecanismos mais cruéis do endividamento. Quanto menos você fatura, mais você trabalha. Quanto mais você trabalha, menos clareza você tem. E quanto menos clareza, piores são as suas decisões. Do ponto de vista neurológico, dívida recorrente não é falha de caráter, é condicionamento. Havia em mim uma crença antiga operando em silêncio.
Eu não posso dever. Eu não posso manchar o meu nome. O meu nome é a única coisa que eu tenho. Por esse motivo, renegociar com o fornecedor parecia impossível para mim. Era emocional e não racional. Pagar dívida com dívida parecia menos ameaçador do que sentar para expor fragilidade. Veja, os meus pais empreenderam. Trabalharam muito e quebraram. Quando eu ainda era muito pequena, eles tinham um negócio de doces e sorvetes em Santo André, que estava escalando muito bem. Eles vendiam muito e trabalhavam muito. Eu lembro da minha mãe saindo para fazer entregas e eu indo junto. E às vezes eu ajudava, né, como criança ajuda, carregando coisas pequenas, observando e principalmente aprendendo. O meu pai ficava na produção. Ele sempre cozinhou muito bem. E com a descendência oriental, o seu trabalho era impecável, disciplinado e organizado. Era uma fábrica bem simples, mas bem estruturada. Tinha máquina, rotina, volume. Eu lembro que os sorvetes eram embalados em saquinhos e eram organizados de maneira bem artesanal, mas uma delícia. Eu adorava ajudar a embalar sorvete, porque sempre ganhava um no final. Não era um improviso, era trabalho de verdade. A divisão ali era muito clara. O meu pai produzia e minha mãe vendia. A mãe colocava os sorvetes em um isopor muito grandão assim e acomodava tudo no porta-malas de uma velha Paraty dourada que a gente tinha na época. E saía para vender, fazer entregas. Eu devia ter cerca de 6 ou 7 anos, mas eu me lembro com nitidez. O negócio girava, havia movimento, esforço, mas tinha dinheiro entrando. Mas também havia algo que na época eu não tinha como perceber: vulnerabilidade. Os meus pais, eles foram assaltados algumas vezes. Não foi nenhuma, nem duas, foram 3 vezes. Assaltos que não levavam apenas a mercadoria, levavam a sensação de segurança. Depois do terceiro episódio, a decisão não veio por estratégia, mas por medo. Eles decidiram vender a loja e sair de Santo André e mudaram para Indaiatuba, interior de São Paulo, buscando proteção, estabilidade e um recomeço mais seguro no interior. A lógica era simples: menos risco, mais tranquilidade. O que ninguém ensina é que mudanças feitas sob ameaça raramente preservam a estrutura emocional de quem empreende. Ao chegar em Dayatuba, eles usaram o que tinham para comprar outro negócio, um bazar. A promessa era boa, o faturamento parecia existir, mas os números não contavam a história inteira. Naquela época, 98 mais ou menos, muitos negócios ainda se faziam no olho e no aperto de mão. No livro Caixa Mal Explicado, com o tempo, meus pais souberam que o negócio estava com dívidas bancárias escondidas no CNPJ, vendas fiadas que nunca seriam pagas e uma estrutura financeira que não se sustentava. O meu pai começou a cobrar e os calotes apareceram. O dinheiro que parecia existir simplesmente não entrava. Vieram novos assaltos, inclusive a mão armada. Veio pressão, desgastes, vieram empréstimos para cobrir dívidas. A minha mãe precisou sair para trabalhar fora, vendendo planos de saúde para sustentar a casa. O meu pai permaneceu no bazar tentando segurar algo que já estava estruturalmente comprometido. Para um cérebro em desenvolvimento, o que fica é a emoção. O que ficou em mim não foi a ideia de que empreender é ruim. Foi algo mais profundo. A associação entre empreendedorismo, risco constante, perda e vergonha silenciosa. Empreender naquele roteiro era trabalhar muito e ainda assim perder tudo. Era se esforçar e terminar endividado. Era tentar e precisar recomeçar do zero, machucado. Essa memória não ficou consciente por muitos anos, mas ela virou a base silenciosa que eu operava. Ela moldou o medo que eu sentia em dever, o pavor de sujar o meu nome, a compulsão por pagar tudo mesmo sem condição, a dificuldade em negociar, admitir limite, pedir tempo. Não porque os meus pais erraram, mas porque o meu sistema nervoso aprendeu cedo
que dinheiro, segurança e pertencimento podiam desaparecer de uma hora para outra. E esse aprendizado silencioso atravessou décadas até se manifestar de outra forma na minha história. Essa não é uma lembrança isolada, ela é uma raiz. A minha mãe precisou vestir a armadura de mulher que resolve tudo, e o meu pai carregou o peso simbólico do empreendedor que não deu certo. O que ficou registrado no meu sistema nervoso não foi a história em si, foi a emoção associada a ela. Empreender é igual a risco. Dívida é igual a vergonha. Dever é igual fracasso moral. Minha mãe sempre dizia: o seu nome é a única coisa que você tem. Empreender é arriscado. Cuidado para não se endividar. Presta um concurso público. É mais seguro. Essas frases são verdadeiras programações neurais inconscientes. Na neurociência, aprendemos que o cérebro não avalia lógica. Ele absorve emoção associada à sobrevivência. E, ironicamente, o adulto passa a tomar ações exatamente para tentar provar que será diferente. Mas, sem perceber, ele está obedecendo a mesma matriz que o induz a seguir exatamente os padrões que ele quer evitar. Anos depois, eu repetia a mesma espiral. A dívida de R$500 mil não foi um acidente. Ela foi o resultado previsível de um sistema nervoso operando em ameaça contínua, repetindo as histórias antigas com personagens novos. E eu quero deixar algo bem claro aqui. Esse vídeo não é um tribunal. Nós não estamos aqui para encontrar culpados. Nem eu, nem meus pais, nem você. O objetivo é rastrear a estrutura interna que movem as suas decisões sem você perceber. Enquanto você julgar o erro, você repete o padrão. Mas quando você entende o mecanismo que o produz, você tem a chance de desativá-lo. E se você também carrega um medo financeiro herdado, comenta aqui embaixo herança invisível. Meu nome é Ana Paula Soga, eu sou empresária e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já clica aqui para seguir o canal e encaminha para alguém que possa estar precisando ouvir isso hoje. Até o próximo vídeo.